Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Caris Caileteia para todos vocês. O que eu quero dizer hoje é sobre o fermento dos fariseus. Nosso Mestre Jesus nos convidou a termos cuidado com o fermento dos fariseus. E o que vem a ser esse fermento? Os fariseus, não é difícil de identificá-los se a gente prestar atenção em alguns comportamentos que os tipificam e que são as suas características, né? Mas o maior fermento de todos é a confusão. Hoje, por exemplo, esse ano de 2014 é um ano muito importante para o Brasil, porque nós temos o maior evento político, que é a eleição do presidente da República, do Senado, do governador dos estados e também dos deputados estaduais e federais. Esse ano a gente vai ouvir muita coisa a respeito do fermento dos fariseus e a gente pode prestar atenção e observá-los com mais detalhe, né? E aprender muitas coisas para que a gente possa também nos aperfeiçoar e nos corrigir. As pessoas rejeitam a política. Mas por que rejeita a política? Por causa do fermento dos fariseus. Qual é a confusão? Política, por definição, é tudo que se relaciona à cidade. Polis, em grego, é cidade. Né? E o que vem a ser a cidade? A cidade é o nosso lar maior, em que todos têm uma identificação. Né? E política, político, é quem cuida da cidade. Então, a partir dessa definição clássica, né, da palavra de origem grega, né, então assim, a gente percebe que quem não cuida da cidade não pode ser considerado político, mesmo que ocupe um cargo público, mesmo que seja atribuído a ele, né, mediante uma eleição, o comando de uma cidade, o comando de um país, né, seja no poder executivo ou no legislativo. Se ele não cuida da polis, ele não é político. É qualquer outra coisa, é oportunista. E o que a população rejeita é justamente o oportunismo, é justamente as pessoas de má fé que ocupam os cargos da administração pública, mas não cuidam da cidade. E a gente sempre fala, né, mal dos políticos. Mas a gente precisa entender que nós não temos políticos, nós temos oportunistas ocupando esses cargos eletivos. Né? Então, se a gente pensar assim, a gente tem rejeição ao jogo político. E o jogo político, ele fica muito preso na eleição. As pessoas passam 4 anos ocupando um cargo da administração pública, somente planejando, pensando, né, na eleição. Por quê? Porque querem a permanência no poder, não querem a concorrência, não querem dar espaço para novas ideias, e aí a cidade ela vai sendo prejudicada cada vez mais. A polis ela vai se deteriorando. Então, a gente precisa, né, para prestar atenção, para a gente tomar esse cuidado com relação ao fermento dos fariseus, é evitar essa confusão entre política e o jogo político. Esse jogo que é ocupado por oportunistas com o objetivo apenas de ganhar as eleições, às vezes das maneiras menos recomendáveis possíveis, para poder permanecer no poder. Tá? Então vamos pensar em política, vamos cuidar da cidade, vamos observar tudo isso e arrumar maneiras, né, de termos políticos, né, e não oportunistas ocupando a administração pública. Caris Caileteia para todos vocês, então cuidado com o fermento dos fariseus. Agora a gente pode refletir, né, e apreciar com mais carinho a diferença entre política e jogo político. Caris Caileteia.